paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos e amigos. Uma boa noite para você. Nós estamos aqui hoje mais uma vez para trazer ao seu coração a palavra que o Senhor tem falado conosco, aquilo que Deus tem tratado comigo. E hoje também com a minha irmã aqui, Sueli Rodrigues, da nossa igreja, que nós convidamos ela a estar aqui conosco hoje. Ela tem algo para falar para você, algo muito, muito importante. E nesta noite nós vamos entender que nós precisamos ter o dever de orar, tá? O dever de orar, o dever de falar com Deus, tá certo? E nós vamos ver aqui alguns textos, alguns momentos onde Jesus nos ensina, né, que nós devemos ter esse dever de estar orando, de buscar a palavra de Deus, de buscar a vontade de Deus para as nossas vidas. Então eu convido você a pegar sua Bíblia, tá bom? Para que você possa abrir quando a gente for ler um texto, você possa acompanhar, para que juntos possamos hoje entender um pouco mais aquilo que Deus está falando conosco, tá certo? E eu quero que você entenda que Jesus, quando ele fala sobre oração, ele também nos deixa um exemplo de oração, tá bom? Porque muitas vezes nós falamos de algo, eu falo de algo para você, mas eu não sou exemplo, eu não dou exemplo para você daquilo que eu falo. E nós vamos falar de quem? Claro que na Bíblia nós temos assim inúmeras pessoas que oravam, que são exemplos de homens e mulheres de oração. Daniel, Moisés, Abraão, né? Josué, são tantos. Elias, Eliseu, Paulo, Pedro. Mas nós vamos hoje, eu quero colocar para você uma pessoa que em todo o tempo orou, mesmo sendo Deus, mesmo sendo Jesus, ele orava. E ele nos ensinou esse exemplo, né, de oração. Ele não só disse assim, olha, vocês devem orar, mas eu sou Jesus, eu não preciso orar, tá? Então vocês orem. Não. Ele nos ensinou o tempo inteiro. Como é que a gente ensina alguém a fazer algo? Fazendo. Dando exemplo. E Jesus, ele deu o exemplo, né, de uma vida de oração. E em vários momentos nós vamos ver na palavra de Deus em que Jesus, ele está orando, né? Então nos evangelhos, ele orava constantemente, né? Ele sendo Deus, Jesus sendo Deus em forma humana, caminhando, né? Na terra, respirando o nosso ar e ainda sentindo a necessidade de estar orando. Olha que tremendo. Então você tem um Deus caminhando aqui nessa terra conosco, aonde nós andamos, né? Que ele respira o mesmo ar, ele se deixou ser homem, né? Para entender, acho que até um pouco mais do ser humano, ele se deixou ser homem, mas em todo o tempo ele ensinou e ele mostrou a necessidade da oração, da gente poder estar orando. E aí eu quero lembrar você de uma parábola que Jesus fala lá em Lucas, capítulo 18, lembra? Da viúva persistente, né? Em outra versão fala que era uma viúva importuna, né? E nesse texto, né, nós não vamos ler esse texto, tá bom? A gente vai ler outros. Mas o que eu quero destacar para você é que nesse texto de Lucas capítulo 18, o Senhor, ele dá um exemplo de uma mulher que tinha uma causa na justiça e que ela precisava que o juiz julgasse a sua causa. Então, Jesus conta que todos os dias ela ia até a frente do fórum, né? Bem insistente. Bem insistente, ela ia até lá, o
o fórum e ficava na porta esperando o juiz chegar. Esperando o juiz, a hora que o juiz fosse entrar para o trabalho, né? E todos os dias o juiz chegava e ela já estava lá. Bom dia, seu juiz. Estou aqui, né? Bom dia, tudo bem? Bom dia para o senhor. Mas, por favor, sabe que o senhor pode julgar minha causa hoje? E aí passava um dia, 2, 3. E todos os dias o juiz chegava, ela já estava lá. Ela chegava primeiro que ele, né? E todo dia ela falava, juiz, por favor, julga minha causa, eu tenho pressa. Olha, eu estou passando uma necessidade, por favor, juiz, julga minha causa. Então, todos os dias ela estava ali. E a palavra, ela fala, essa parábola Jesus conta aos discípulos, dizendo que o quê? Que a viúva, ela venceu pela sua persistência em orar, em pedir, em persistir, sabe? Em estar todos os dias ali pedindo por algo que ela precisava e tinha também. Na verdade, quando você tem uma causa na justiça, se você abre, né, uma causa ali, um processo, é porque você acredita que você tem direitos. Direitos, exatamente. Não é verdade? Você não vai abrir uma causa na justiça se você não tem direito, né? Você vai, eu sei que eu não tenho direito, eu não vou nem fazer isso, vou passar vergonha. Não. Então essa mulher, ela fez isso. E por muito tempo ela pediu. E por causa da sua insistência, ela foi ouvida. O que Jesus quer nos ensinar com essa parábola? Ele quer dizer para mim, para nós, que nós não devemos desistir do nosso pedido, daquilo que eu e você precisa. Então, eu quero hoje que você pense assim, o que você precisa? Qual é a sua causa da justiça? Qual é a causa que você tem colocado até diante de Deus em oração? Porque esse juiz, na verdade, representa Deus nessa história, né? Chega um momento que o juiz, ele atende. Por causa da persistência dela, ele fala, deixa eu julgar logo a causa dessa mulher, porque eu não aguento mais ela aqui. Todo dia ela está na porta, pedindo, e eu tô cansado, vou resolver essa situação. Eu não estou dizendo que Deus é assim conosco. Por favor, não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero que você se lembre que Deus gosta de pessoas persistentes. Deus gosta de pessoas que não voltam atrás. Deus gosta de pessoas que têm alvo, que têm objetivo e sabem onde Ele quer chegar. Você entende? Tá entendendo aí aonde Deus quer chegar hoje no seu coração? Qual é a palavra que Deus quer falar com você? Persistência. Então persista, não desista, porque vai chegar um momento em que Deus, Ele vai julgar a sua causa. Amém. Quantas vezes nós estamos orando, quantos anos nós estamos orando, às vezes, pela salvação de um parente, Verdade. não é? Pela cura de uma pessoa que a gente ama muito, por uma porta de emprego, por um namorado, um noivo, um casamento, para que Deus dê um homem de Deus para nossa filha, né? Ou um rapaz, ou uma mulher de Deus para o nosso filho. Então, assim, são tantos pedidos de oração, são tantos momentos que a gente coloca diante de Deus, né? Sim. Né, Su? Pedindo ao Senhor, por favor, Pai, julga a minha causa. Então, com esse exemplo de persistência na oração, e quando a gente vai olhar, a gente vai perceber que Jesus, ele orava em todo o tempo. Ele orou, né? Quando ele foi para o jardim do Getsemane, ele orou, né? E ele ficou ali, ele orando, e chegou um momento que ele fala assim, Senhor, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Está lá em Mateus 26, capítulo 26, versículo 39. Né? Tem um outro momento, onde ele já está na cruz, né? Que ele olha e fala, Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Está lá em Lucas 26, 34. Né? Quando ele também... ele está naquela cruz e chega um momento que ele não está suportando mais, ele olha para o Pai e fala, Senhor, por que o Senhor me abandonou? Né? Que está em Mateus 27, 46. Então, assim, tem vários momentos que ele orou por Lázaro,
orou pelos paralíticos, né? E tantas coisas o Senhor fez. Perdão. Jesus em todo o tempo ele sentiu a necessidade da oração, que ele deveria sempre estar orando. Por quê? Porque ele sabia que ele precisava ter uma intimidade com o Pai. Ele precisava estar ligado com o Pai em todo o tempo. É isso mesmo. Então isso é algo muito profundo. Então, quando nós oramos, nós também precisamos entender que todas as coisas elas são geradas através da oração. Você sabia disso? É verdade. O mundo espiritual, existe um mundo físico, né, o natural que nós falamos, e existe um mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele trabalha, ele se movimenta através da nossa oração. Você sabia disso? Daquilo que nós oramos, daquilo que nós profetizamos, daquilo que declaramos. E aí ele trabalha ao nosso favor ou contra nós. Então, hoje, eu quero chamar você, a sua atenção, e fazer você entender o quanto nós precisamos orar, o quanto nós precisamos do favor de Deus. E nós só vamos alcançar se nós pegarmos o exemplo de Jesus, que orava em todo tempo ele estava ali na presença de Deus, orando sempre, sempre, buscando uma direção. E então, ele alcançava, o Espírito Santo trazia o entendimento a ele. Do mesmo jeito nós precisamos orar todos os dias. Todos os dias. Mas eu não quero ficar apenas no exemplo de Jesus, ou como eu disse, os nossos irmãos do passado, tantos profetas, profetisas, homens de Deus, mulheres de Deus, que oravam e os milagres aconteciam. E a gente conhece na palavra de Deus muitas coisas que aconteceram, mas nós não conhecemos essas pessoas, não é verdade? Por isso hoje eu quis fazer algo diferente. Eu convidei a nossa amada irmã Sueli Rodrigues, né, da nossa igreja, Igreja Dom da Graça, para que ela pudesse trazer ao seu coração hoje um testemunho, algo que aconteceu na vida dela, que é fruto das orações dela, porque ela não desistiu, porque ela não, mesmo que o desânimo vinha, mas ela insistia, como aquela viúva, persistentemente pedindo ao Senhor. E ele chegou o tempo em que Deus ouviu e respondeu a sua oração. Então, eu quero que você preste atenção naquilo que Deus deseja falar para o seu coração hoje. Amém? Fica à vontade, nossa amada Su. Amém, pastora. Graça e paz, amados. Ótima noite. E você sabe qual que é o poder da oração nas nossas vidas? Você saberia me dizer? Sabe que envolve tudo. O poder da oração, ela renova as nossas esperanças. Amém. A oração renova a nossa esperança, ela traz fortalecimento para o nosso espírito cansado. É verdade. Aquele sonho que você já engavetou. A oração, ela tira ele da gaveta e coloca vida nele. A oração. Agora é muito importante você entender sobre a oração, porque é através dela que nós temos força para vencer cada dia. E a pastora Miriam já disse, o que é oração? É a nossa intimidade com Deus. É quando Ele espera. Hoje nós até comentamos sobre, né? De entrar no quarto, fechar a porta e ter um tempinho com Deus. Não é só para pedir. Não é só para pedir. Principalmente para exaltá-lo. É verdade. Para falar para Ele o quão maravilhoso Ele é. Quão tremendo. E eu tenho muitos testemunhos, minha pastora, que aí eu só queria ver o que você quer que eu fale, porque são tantos, são Amém. tantos mesmo. Aquele... Isso
O Senhor, ele tem sido extremamente fiel. Por favor, qual, minha pastora? Aquele que estiver no seu coração. Que estiver no meu Isso, coração. fica à vontade. Nós queremos saber, né, gente? Queremos E se eu ouvir. contar um para vocês, de que eu orei, fiz propósitos, sim, de dar volta, as 7 voltas, sabe aquelas 7 voltas do muro de Jericó? Eu fiz a mesma coisa, eu jejuava, chorava, intercedia, apresentava, lutava contra os principados e potestades, porque a palavra nos direciona até quanto a isso. Quando nós temos um ente querido, alguém que nós queremos que venha para o Senhor, e Satanás amarra, Satanás não deixa. E eu posso te afirmar, a oração com fé tem poder, sim, para quebrar todas as amarrações, é verdade, viu? Para destruir, escuta, Satanás, para destruir todos os seus intentos malignos. A oração tem poder. Amém. Presta atenção. Por isso que quando você se ajoelha para orar, começa o cutuca aqui, cutuca ali, é alguma coisa que cai, é a sua atenção que sai. Por quê? Porque é um momento onde você vai guerrear contra os principados e potestades. É verdade. Porque Deus nos deu esse poder. E eu cheguei um tempo que eu cheguei e falei para minha pastora, falei, cansei, eu me rendo. Eu não fui igual a viúva de persistir nessa situação, porque eu vivi inúmeras situações. Tem situações que o Senhor respondeu prontamente, mas nessa situação eu fui provada. Para que provada, então, irmão Sueli? Para chegar ao ponto que eu estou hoje. Eu acredito que eu cresci muito no Senhor. Eu tenho tido mais intimidade com Ele. Eu tive uma lição uns 3, 4 domingos atrás que eu nunca mais eu vou esquecer na minha vida. Que é, você ora, você busca, você espera uma resposta, mas essa resposta não vem. E a palavra de Deus, ela nos diz, eu gostaria de ler com você, que é o Mateus, eu deixei marcadinho aqui, minha pastora. É rápido, não vou tomar o tempo de vocês, tá bom? Mateus 21, 22, tá aqui. Vocês podem conseguir qualquer coisa, hein? Qualquer coisa que pedirem em oração, se tiverem fé. É a palavra de Deus, está em Mateus 21, versículo 22. Glória a Deus. Agora, olha só o que nós temos ali em Tiago 5, versículo 15. Olha que coisa mais linda. São esses 2 versículos que eu separei para nós lermos junto aqui, tá bom? E as orações deles, se oferecidas com fé, escuta isso, curarão o doente, pois o Senhor o fará ficar bem. E se a sua enfermidade foi causada por algum pecado, o Senhor o perdoará. Isso através da oração. Através da oração. Só que há um porém. Diz a palavra de Deus que no tempo oportuno, é verdade, Ele responde. Ou seja, é no meu tempo? Não. É do meu jeito? Porque, inclusive, o que eu aprendi 3, 4 domingos atrás? Que o Espírito Santo de Deus, verdadeiramente, Ele intercede por nós com choros, com gemidos, quando Ele vê que você não consegue mais falar, quando Ele vê que você não tem mais palavra, você não sabe se expressar mais, né? Eu gostaria muito de ter 1% daquela senhora que ficou ali incomodando aquele juiz. Eu gostaria de ter 1%. Porque nessa situação que eu passei, familiar, eu me entreguei. Falei, Senhor, deixa pra lá. Quando eu falei, deixa pra lá, o Espírito Santo de Deus, ele se moveu e intercedeu por mim com choro. E a partir daí, a resposta,
está chegando. Amém. Está chegando cada dia, o Senhor está me surpreendendo Glória a de Deus. coisas que eu nem pensava. E Ele está fazendo. Mas o que nós temos que fazer? Nos mantermos firmes. Porque é na oração que nós temos a nossa vitória, Sim. com certeza. Não é só de ter coisas. Não é só de ter coisas e pegar coisas, não. É principalmente para que a sua fé ela seja aumentada, para que o teu amor no Senhor Jesus nunca ele diminua. Que ele possa crescer, crescer, crescer. Que o amor pelas vidas possa te inundar sobrenatural. Viu? Que você possa se posicionar crendo que nas mãos do Senhor está todo o poder, tanto para dizer sim, quanto para dizer não. É verdade. É do jeito dele, não é do nosso. Agora, sabe o que é lindo? Que quando o Espírito Santo de Deus intercede a Deus por nós, ele intercede dentro do que está no coração de Deus. E não dentro do que eu estou pedindo, do que eu quero. Sim. Ele sabe da minha necessidade, mas ele vai fazer do jeito dele. Então, essa é a importância de permanecer firme. O Senhor responde, ele responde. Busca, acredita nele, porque olha, de verdade, a intimidade é alcançada através da oração. Por isso que ele fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta, tira um tempo com ele, fala tudo, 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 não tenha vergonha não. Conta tudo para ele, ele gosta disso. O que o Senhor abomina é hipocrisia. Então não esconda nada, põe tudo para fora, conversa com ele, coloca as necessidades, né, pastora? Sim, com certeza. Principalmente de familiares que você quer que se acheguem ao Senhor. Verdade. Porque os dias, eles são dias difíceis e vão se tornar piores ainda. E o que eu tenho certeza que você, igual a mim, igual a minha pastora, nosso desejo é que cada um dos nossos se acheguem ao Senhor, que eles reconheçam que não há outro que pode levar ao céu, somente Jesus Cristo. Então, como que nós vamos fazer isso? Falando, pastora? Não. Não dá certo. Se nós chegarmos e falar, você precisa de Jesus, ele vai brigar com você, já não vai querer mais falar com você, mas bota o teu joelho no chão. É verdade. Vai orar para você ver se isso funciona ou não. Funciona sim, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele tem poder, todo poder, para transformar o mais interior do ser humano. Sim. E ele transforma. Se você pedir com fé, é igual a nossa palavra que nós lemos aqui em Mateus 21, 22. Se pedir com fé, você pode pedir qualquer coisa, mas olha só, peça coisa boa, tá? Não vai Amém. fazer oração contrária pro teu irmão, não, viu? Amém. Não faça isso, tá? Porque eu também, qualquer dia desse eu vou contar pra você como a gente sofre com oração contrária. Pessoas más, pessoas cheias de maldade e que precisam de Jesus Cristo, É verdade. né? E que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas. Muito bom falar com vocês sobre a oração Verdade. e dizer que o Senhor verdadeiramente responde. E eu posso estar voltando sim, minha pastora, para contar muitos testemunhos que o Senhor fez através da oração. Amém. Oração, e ele dá o direcionamento aqui, sabe? Tipo assim, Senhor, eu estou saindo para fazer isso. Eu preciso que o Senhor me dê a direção. Não é caixinha da sorte. Sim. Você entendeu? Caixinha Não da é. promessa. É, mas tem uns que falam caixinha da sorte, né, minha pastora? Não é. E não é. É A palavra de Deus direcionamento. não é sorte. Então, É bem se assim. nós fizermos isso, ó, ler a palavra de Deus, orar, jejuar, vigiar, porque hoje nós falamos sobre os sentimentos, É verdade. né? Então nós precisamos vigiar e nos colocar diante do Senhor, porque eu e você, com certeza nós estamos sendo vistos por muitos olhos, É verdade. onde eles querem ver Jesus em nós. Hoje não é mais você fala assim, minha pastora, você quer aceitar Jesus? Hoje não é isso mais. É tipo, meu Deus, o que acontece que você é diferente? É Por verdade. que você é assim tão feliz? Porque eu sou uma nova criatura Ai. em Cristo Jesus. E como que eu faço para fazer isso? Ah, eu preciso orar. Eu preciso aceitar Jesus. Eu preciso buscar algo novo. Pessoa diferente, nova vida. Só Jesus pode fazer isso.
por mim, por você, por nós. Só o Senhor, e Ele faz. E é Ele isso. faz, né? Por isso Jesus, ele fala aqui, né, em Lucas 18, do dever de orar e nunca desanimar. Amém. Não pode desanimar, Su. Às vezes a gente quer desanimar, sabe? Verdade. Paz do Senhor, Sandra. Glória a Deus pela sua vida, que você está aí, minha irmã, junto conosco. Eu sei que tem outros. E o que eu quero dizer para vocês, não desanime de orar. Não. Não desista, tá? Porque Deus, ele está ouvindo. Ele ouve. As suas orações, elas não são jogadas fora. Nenhuma. Não são palavras vãs, sabe? Jogadas no ar, no vento. Não. Lá em Apocalipse fala que existe um lugar que chama Odres, aonde as orações dos santos, elas são depositadas. Amém. E elas chegam e elas viram como se fosse um incenso ao Senhor. Tá certo? Então, que a sua oração seja como um incenso ao Senhor. Amém. Como um cheiro suave a Ele. Sabendo que, acreditando que Deus, Ele está ouvindo a sua oração e no momento certo Ele vai responder, assim como Ele fez com a nossa amada Su. Amém. Eu sei que muitas vezes a gente desanima. Tem dia que a gente está triste. Tem dia que a gente fala assim, quer saber, não quero mais. Isso acontece comigo, acontece com você. Nós somos seres humanos, carne, né? Somos carne. E temos problemas, dificuldades, enfermidades. Mas lá em Tiago, lembra? Tiago 5, disse o quê? Que a oração, as orações de um servo de Deus, de um homem de Deus, as orações, elas fazem coisas tremendas. Ela cura o enfermo. Amém. E vai além. Se ali, aquela pessoa, ela estiver em pecado, até os seus pecados serão perdoados. Amém. Através da oração. Poder. Lembra que eu falei no início aqui, Jesus orando lá na cruz e dizendo assim, dizendo assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Tá vendo? Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, não desista de orar. Não desanime. Não deixa, sabe, a tristeza, os problemas dessa vida te desanimar, fazer você desistir. Não. Seja como essa viúva persistente. Persista na oração. Amém. Deus está ouvindo a sua oração e Ele tem o tempo certo para responder, assim como você falou. É o tempo certo. É no tempo certo. E do jeitinho dele, né? Isso. E presta atenção. Deus sempre traz a resposta e de uma maneira perfeita, boa e agradável a nós. Sempre, Que a gente vai sempre se alegrar. Deus sabe fazer de um jeito que a gente não sabe. Tá bom? Então, nessa noite, eu quero que você entenda, abra o seu coração e a sua mente e entenda que você precisa orar. Nós, igreja, nós, homens, mulheres, criança, adolescente, jovens, todos nós, temos que ter o dever de orar, de pedir ao nosso Pai, de falar com Ele, de agradecer, de adorá-lo, ser grato a Ele também. Porque Ele é o nosso Deus, é aquele que nos formou e que sabe de todas as coisas que nós precisamos. Mas Ele deseja ouvir de mim e de você aquilo que nós precisamos, que nós queremos. Amém? Então nessa noite receba essa palavra no seu coração. Como eu disse, não desista, tá certo? Perdão. Eu quero convidar você a partir de terça-feira agora, às 10 horas da noite, lá na página, no Facebook, a página da Graça em Casa, nós vamos estar orando. Toda terça-feira, você vai colocar o seu pedido de oração lá. Amém. E nós vamos estar orando. Porque nós entendemos, e Jesus nos ensinou, que nós temos o dever de orar. Sim. E nunca desanimar. Verdade. Ele orou o tempo todo e nunca desanimou. Tá certo? Ele é o nosso exemplo maior. Deus deseja operar milagres na sua vida. Amém. Fazer coisas que você não imagina.
Deus tem promessas na sua vida. Deus confia, acredita em você. Amém. Mas você precisa se posicionar. Verdade. E buscá-lo em oração. Porque Deus é o único que pode mover o coração do homem. Somente Ele. Ninguém pode. Não é o muito falar que eu vou te convencer. Não. Mas se eu orar e apresentar aquela pessoa diante de Deus, o Espírito Santo vai ao coração daquela pessoa e vai transformar. Exatamente. E fazer ela entender Amém. o quanto Deus a ama. E aí sim, as escamas dos olhos caem. O coração é quebrantado. Amém. E a pessoa consegue receber o amor de Deus pela vida dela. Amém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos ficar por aqui, tá bom? Mas nós estamos aqui todo domingo às 19 horas. E na terça-feira, olha lá, não vai esquecer, temos um encontro marcado toda terça às 10 na página da Graça em Casa, orando com você. Não é orando por você, é com você. Exatamente. Orando juntos, vamos orar juntos. Isso Eu mesmo. e você vamos estar orando. Amém? E toda quarta-feira também no canal do YouTube, aqui no Face também, nós postamos um vídeo, uma palavra de Deus para o seu coração. Amém. E aí eu te peço, compartilhe. Leve a palavra de Deus àqueles que precisam. Seja um evangelista, assim como nós estamos sendo na sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Fica com Deus. Fica com Forte Deus, abraço. Sandra. Semana de bênção para vocês. Isso, fica firme, Sandra. Firme. O Senhor é contigo. Com Deus. Aleluia. Tchau. Tchau.